No domingo seguinte, o jovem que fora curado da dor insuportável nas costas não conseguiu conter as lágrimas ao entrar na sala de culto. A irmã que sentava ao seu lado, uma serva de Deus já idosa, mas de fé inabalável, notou seu choro silencioso e com voz suave, perguntou: "Meu filho, o que te aflige?" Ele, então, contou como, por anos, havia carregado aquela cruz de dor, como os médicos disseram que nunca mais poderia trabalhar pesado, como as noites eram de agonia e os dias de desânimo. Mas ali, naquela manhã, ele não vinha apenas agradecer, vinha confessar que na semana passada quase desistira de crer. "Irmã, eu pensei que Deus tinha me esquecido. Mas ele não só lembrou, como me levantou como se eu fosse um menino outra vez." A irmã, com os olhos brilhando, segurou sua mão e disse: "Deus nunca esquece dos seus. Às vezes ele permite a prova para que no dia da vitória, a glória seja só dele. Você não foi curado por acaso. Foi para que muitos vejam e creiam." E assim, antes mesmo do culto começar, aquele testemunho já estava sendo compartilhado em voz baixa entre os irmãos mais próximos, e o Espírito Santo já operava nos corações, preparando o terreno para mais uma manhã de bênçãos. Quando o irmão que presidia o culto pediu que alguém desse um testemunho, o jovem levantou a mão com timidez, mas com uma firmeza que não vinha dele. Ao microfone, não conseguiu falar logo, a emoção apertava sua garganta. Mas então, como um rio que rompe a barragem, as palavras começaram a jorrar. "Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Eu sofri tanto que cheguei a duvidar se ainda havia esperança. Mas na quarta-feira passada, durante a oração, senti uma mão invisível tocar minhas costas, e a dor, que me acompanhava há anos, sumiu como se nunca tivesse existido. Não foi remédio, não foi médico, foi o poder de Deus." Um murmúrio de louvor percorreu a congregação. Muitas cabeças se inclinaram em oração, outras mãos se levantaram em gratidão. Uma irmã, que há meses orava por um filho rebelde, sentiu o coração arder com uma certeza: "Se Deus curou esse jovem, Ele também pode tocar meu filho." E ali mesmo, sem ninguém saber, ela fez um voto com Deus: se ele trouxesse seu filho de volta, ela dedicaria mais tempo à oração e ao jejum, não só por ele, mas por outras almas perdidas. Enquanto isso, no fundo da sala, um casal de recém-convertidos ouvia tudo com atenção. Eles haviam chegado à igreja por convite de um vizinho, ainda cheios de dúvidas, mas aquele testemunho os abalou. "Se Deus faz isso hoje, então tudo que a Bíblia diz é verdade", sussurrou o marido para a esposa. E ela, com os olhos cheios d'água, assentiu. Naquela mesma noite, em sua casa, eles se ajoelharam juntos pela primeira vez e pediram a Deus que os ensinasse a viver para Ele. Mas a obra de Deus não parou por aí. Na semana seguinte, o jovem curado foi convidado a visitar um irmão enfermo, acamado há meses por causa de uma doença degenerativa. Ao entrar no quarto, viu aquele servo de Deus, magro e fraco, mas com um sorriso que iluminava o ambiente. "Eu ouvi seu testemunho, irmão. E se Deus te curou, Ele pode me curar também. Mas se não for da sua vontade, que seja feita a vontade dele." Aquelas palavras tocaram fundo no coração do jovem. Ele se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão sobre a cabeça do doente e orou com uma fé que não vinha dele, mas do Espírito que agora habitava nele com mais força. Não houve cura instantânea naquele momento, mas algo maior aconteceu. O irmão acamado, que há semanas estava abatido, sentou-se na cama com um vigor que não tinha antes e disse: "Irmão, eu não sei se serei curado aqui nesta vida, mas uma coisa eu sei: Deus me deu paz. E isso é melhor do que qualquer milagre físico." E assim, aqueles dois homens, um curado das dores do corpo, outro aliviado das angústias da alma, se abraçaram e choraram juntos, sabendo que, independentemente do que viessem a enfrentar, Deus estava no controle. Enquanto isso, na igreja, as orações não cessavam. As irmãs do departamento de oração se reuniam todas as manhãs para interceder não só pelos enfermos, mas por cada alma que precisava de um toque divino. Uma delas, uma viúva que há anos servia em silêncio, tinha o costume de anotar em um caderninho os pedidos que chegavam até ela. Naquela semana a lista era longa: um casamento em crise, um jovem viciado em drogas, uma família que perderá tudo em um incêndio. Mas ela não se cansava. "Senhor", orava, "o Senhor conhece cada um destes por nome. Não os deixe, Pai. Mostra-te forte em meio à fraqueza deles." E Deus ouvia. Naquela mesma semana, o casamento em crise teve um diálogo sincero pela primeira vez em meses, depois que o marido, ao passar pela igreja, sentiu um impulso de entrar e se ajoelhar no banco vazio. O jovem viciado que há anos fugia de Deus, sonhou com um homem de roupas brancas que lhe disse: "Filho, ainda há tempo." E acordou com um desejo inesperado de procurar a igreja.
A família que perdera tudo recebeu não só doações dos irmãos, mas uma palavra profética durante o culto: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento. Os milagres não eram apenas físicos. Eram milagres de corações transformados, de vidas restauradas, de fé renovada. Um irmão que há anos servia como diácono, mas que ultimamente andava frio na obra, sentiu o Espírito Santo falando com ele durante um culto: você tem sido fiel, mas onde está o seu primeiro amor? Aquela palavra o quebrou. Naquela noite em sua casa, ele e sua esposa se ajoelharam e pediram perdão por terem deixado o serviço tomar o lugar da intimidade com Deus. E dali em diante, tudo mudou. Ele passou a buscar mais a presença de Deus do que o reconhecimento dos homens, e sua família sentiu o reflexo dessa mudança. Enquanto isso, o jovem curado da dorsalgia não parava de testemunhar. Em seu trabalho, onde antes só ouvia palavrões e brincadeiras de mau gosto, agora falava de Jesus com uma naturalidade que surpreendia até a ele mesmo. Um colega que sempre o provocava por causa de sua fé, um dia lhe perguntou sério: como você consegue ser tão diferente? E ele, sem hesitar, respondeu: não sou eu. É Cristo em mim. Aquela resposta simples, mas cheia de poder, fez com que aquele homem começasse a pensar. Alguns dias depois, ele apareceu na porta da igreja, sem aviso, e disse apenas: eu quero conhecer esse Deus que mudou você. E assim a obra continuava. Não com alarde, não com propagandas, mas com vidas que, tocadas pelo poder de Deus, não podiam deixar de brilhar. Em uma das noites de oração, uma irmã jovem, que há meses lutava contra uma depressão profunda, sentiu o Espírito Santo encher seu coração de uma alegria que não vinha das circunstâncias. Ela não pulou, não gritou, mas uma paz tão grande a invadiu que, pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu dormir sem chorar. Na manhã seguinte, ela escreveu em seu diário: Deus não tirou a prova, mas me deu força para passar por ela. E isso é suficiente. E era suficiente. Porque a congregação cristã no Brasil não pregava um evangelho de prosperidade fácil ou de milagres sob demanda. Pregava um evangelho de cruz, de renúncia, de confiança absoluta em um Deus que sabe o que faz. E por isso, cada testemunho, cada cura, cada vida transformada era recebida não como algo merecido, mas como uma misericórdia imerecida. Senhor, não somos dignos, oravam muitos. Mas o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. E assim, a obra tremenda de Deus continuava. Não nos palcos, não nas redes, mas nos corações. Nos lares onde famílias se ajoelhavam juntas. Nos quartos de hospital onde irmãos oravam pelos enfermos. Nas ruas onde um simples "Deus te abençoe" era dito com convicção. Porque no final das contas a maior prova do poder de Deus não eram os milagres em si, mas a fé que eles geravam, uma fé que não dependia de sinais, mas da certeza de que, esteja o mar tranquilo ou tempestuoso, Jesus está no barco. E isso, irmãos, é obra tremenda.